Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para você que assiste a gente aqui no podcast com a palavra o autor aqui do CEAPRO. A gente está aqui num ambiente, num cenário diferente, para entrevistar, conversar um pouco com o professor Sérgio Riz. Eu estou aqui acompanhado do meu amigo Rogério Licastro, que vai fazer as honras de apresentar o nosso convidado do dia. Muito bem, professor José Américo, meu amigo, muito obrigado pelas palavras iniciais. Temos aqui hoje um dia de celebração do CEAPRO e da comunidade jurídica como um todo. Estamos com o nosso professor de todos nós, o professor Sérgio Riz, nesse episódio especial para que o autor fale sobre a sua obra. O professor Sérgio Riz, que sabemos, dispensa apresentações, né? O nosso professor Riz é o decano do CEAPRO, dentre outras qualidades, não é, professor? E tem uma carreira brilhante, tanto nas letras jurídicas, quanto também como operador do direito. O professor Sérgio Riz é formado em Direito pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, a turma de 66. O professor Sérgio Riz é mestre em Direito Processual pela PUC de São Paulo, onde foi professor de graduação e pós-graduação. O professor Sérgio Riz exerceu a função de procurador do Estado, chegando ao grau de subprocurador-geral do Estado de São Paulo. Foi procurador do município por um período, além de consultor da USP, ele nos contava aqui um pouco antes do início do nosso episódio. Escritor, professor, parecerista, advogado e, sobretudo, pai desta obra chamada Ação Rescisória, que é fruto da sua dissertação de mestrado na PUC de São Paulo, e uma obra lapidar sobre um tema, obra que já com décadas de existência ainda é citada em jurisprudência de segundo grau e em instâncias superiores. Professor, é uma honra tê-lo aqui conosco, é uma satisfação ter o senhor no CEAPRO, como cerrando fileiras conosco no CEAPRO, e sobretudo, como eu disse no início, o professor de todos nós. Isso realmente hoje é um dia de alegria para nós estarmos na sua presença e transferimos ao senhor a palavra para a sua saudação inicial. Obrigado, professor. Meus cumprimentos aos colegas e amigos professores que aqui estão comigo. É uma honra comparecer ao CEAPRO e poder conversar sobre esta obra que eu escrevi ao tempo em que estava trabalhando com o professor José Manuel de Arruda Alvim Neto, conhecido por todos nós como professor Arruda Alvim. O professor Arruda Alvim foi meu professor no bacharelado e, curiosamente, ele substituiu o então presidente do Tribunal de Justiça, professor Bruno Afonso André. O professor Bruno Afonso André tinha muito trabalho, muito serviço como presidente do tribunal, e o professor José Manuel o substituiu a partir daquele ano que eu cursava, que era o segundo ano da faculdade, e fomos assim até o quinto ano. Ele foi nosso professor e paranivo. Ocorreu que eu deixei a advocacia logo que me formei e fui trabalhar como administrador de empresa. Deixei praticamente o direito e fui trabalhar na área de indústria. Fiquei 5 anos em 2 fábricas e quando voltei, me candidatei ao cargo de procurador do Estado. Como havia ficado muito tempo fora do direito, me ocorreu que deveria me preparar de uma forma bem prática e bem rápida.
Então, o que fiz? Eu pedi para os meus colegas reunirem todas as obras que nós tínhamos, os cursos, as interpretações do Código de Processo, da Constituição, num armário só. E tudo foi reunido, eu pedi a chave do armário e tranquei o armário para ninguém abrir, nem eu mesmo. E ficamos com todas as obras trancadas. Eu digo, ninguém pode abrir isso. E eles disseram, como é que nós vamos estudar? Eu falei, lendo as leis. A gente passará no concurso se nós lermos as leis e, sobretudo, lermos a Constituição. Aí começamos a ler e havia um cursinho preparatório e nós fomos a esse cursinho e notamos que ali não haveria aula nenhuma. Havia todas as noites uma apresentação de questões, nós respondíamos as questões, dávamos boa noite e íamos embora. Não se conversava nada sobre nenhum tema, era feito só assim. Aí eu disse, bom, eu vou contar quantas perguntas eu estou respondendo corretamente. O dia que eu tiver respondido 70%, eu já falo, estou aprovado no concurso. Aí eu fiz isso e fui indo no preparatório, lá pelo 15º dia, nós tínhamos um mês, eu já estava com 70%. Aí eu disse, já estou aprovado, não preciso nem saber o resultado. Aí, de fato, prestei o concurso e fui aprovado. Tinha uma classificação muito boa, mas como eu vim muito apressado para o concurso, eu nem sabia que o concurso era um concurso de títulos também. E essa parte de títulos valia 20% da nota. E minha colega de preparatório, que era a professora Tereza Alvim, ela tinha títulos e tinha os 2 pontos, ela passou em primeiro lugar no concurso, né? Os jornais divulgaram que uma advogada tinha conseguido o primeiro lugar no concurso e tal. E eu fui aprovado, mas não consegui, minha nota não foi além de 8, né? E eu fiquei trabalhando na área criminal com vários colegas um bom tempo, né? E depois tive um problema um pouco sério que me motivou a sair da área penal. Eu tinha pesadelos todas as noites com aqueles crimes que eu lia nos autos na parte da tarde. Eram crimes assim que eu nunca imaginei que pudesse ter sido cometido, né? Assaltos em que as pessoas tinham sido levadas a um prejuízo muito grande pelos assaltantes, e eles ainda depois de apoderar-se das coisas, eles atiravam nas pessoas, às vezes deformando as pessoas, às vezes matando, e tudo aquilo foi me deixando numa insegurança e num medo muito grande, e eu disse, eu preciso sair desse ambiente de alguma forma, não é? Como pela regulamentação da Procuradoria, nós tínhamos que ficar 5 anos no mesmo lugar de ingresso, e eu estava com 2 anos e meio só, eu disse, eu não vou aguentar psicologicamente ficar mais 2 anos e meio na Procuradoria, eu vou sair daqui. Aí prestei concurso para a Procuradoria do município e como caí na área fiscal, eu gostava muito de direito tributário, estava nos melhores dias, né? Aí fui convidado pelo professor José Afonso
para trabalhar com ele na consultoria jurídica da USP, e eu fui lá e fiquei a maior parte. O que dizer do meu livro? A ação rescisória, ela se tornou uma ação de destaque, embora não seja uma ação constitucional. Como o mandado de segurança é uma ação constitucional, a ação rescisória é uma ação que está prevista em leis ordinárias. E como tal, ela pode ser negada. Pode-se dizer, aqui nesse sistema não haverá ação rescisória. É o que acontece, por exemplo, nos juizados de pequenas causas, em que o artigo 56 diz que não cabe ação rescisória nesse sistema. Nós vamos para a parte de declaração de constitucionalidade, inconstitucionalidade. Há uma norma na lei própria que diz aqui não cabe ação rescisória. Se fosse uma ação constitucional, evidentemente esses artigos seriam inconstitucionais, porque eles não poderiam negar, numa lei ordinária, as ações rescisórias. Como não se nega hoje o mandado de segurança. Não pode haver uma lei ordinária negando o mandado de segurança, mas negando a ação rescisória é possível. Então, ela é uma ação importante, mas não tem o status de ação constitucional. Qual a finalidade da ação rescisória? É colocar de novo nas mãos do Estado uma ação que ele já julgou. Então, ele repete um julgamento já feito, só que diante de alguns motivos. Isso que é muito importante compreender. Não se faz isso livremente. Há um catálogo de motivos que são chamados motivos rescisórios, fora dos quais não cabe ação rescisória. E quais são esses motivos? Nuclearmente, eles são motivos referentes aos pressupostos processuais e às chamadas condições da ação. Ou seja, nós saímos daqueles requisitos do processo que se encerrou e colocamos na ação rescisória. A ação rescisória, ela vem depois da coisa julgada material, de um processo que teve a parte probatória, teve vários julgamentos, às vezes vários recursos aos tribunais superiores e depois ao próprio Supremo Tribunal Federal. Tudo se encerra e cabe depois a ação rescisória. A ação rescisória tem 4 elementos que permitem a classificação dos seus fundamentos. E foi através desse raciocínio que eu escrevi esse livro. Ou seja, pensando que alguns motivos rescisórios dizem respeito ao juiz ou ao juízo. Então, quando olhamos a figura do juiz, olhamos, sobretudo, a parte de crimes que ele pode incorrer e que são crimes próprios de um funcionário público. Então, nós imaginamos o juiz como um funcionário público e, lendo o Código Penal, nós encontramos alguns motivos que se referem à conduta do funcionário público. E, nuclearmente, uma conduta referente ao recebimento de valores, de dinheiro, para realizar o seu trabalho. Então, nós temos o crime de prevaricação, que é deixar de fazer suas obrigações e tudo por interesse financeiro. Temos o crime de concussão,
o time e o crime de receptação. Tudo isso é previsto no Código Penal, nos artigos 316, 317 e 319. Então, a ação rescisória, ela começa nuclearmente referente à moralidade do juiz na conduta do processo e no prejuízo evidente de sua imparcialidade, que na medida que ele está cooptando, que ele está recebendo valores para julgar de uma determinada maneira, ele está sem imparcialidade. Mas, além disso, o juiz pode incorrer em erros de visualização, como se nós tivéssemos um descuido na leitura do processo. E isso ocorre, sobretudo, naquilo que o processo tem de mais importante, que é o fato. O processo vive em torno do fato, embora nuclearmente não se reconheça isso. Muito se pensa que o processo viva de interpretações jurídicas. Não é verdade isso. Existe uma faculdade que é a faculdade de Direito, no sentido de colocar como centro de referência da vida jurídica, na parte de processo, a figura da interpretação. Mas não é isso que ocorre. O mais importante no processo é o fato. Mas não existe uma faculdade de fato. Não existe uma faculdade que lecione sobre a análise do fato. E tive a sorte de conhecer um advogado na cidade de Ribeirão Preto que se chamava Arthur Fernandes de Oliveira. Arthur Fernandes de Oliveira era um advogado militante na área penal, sobretudo. Ele havia recebido uma homenagem da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto e teve uma sala com o seu nome. E ele era conhecido como o rei da prova. O que é a prova no processo? É o fato. Prova é sinônimo de fato. E ele era conhecido como o rei da prova. E tinha eu uma vontade muito grande de conhecer esse advogado de perto e conversar com ele. E o encontrei no fórum e me aproximei dele e disse: o senhor teve uma homenagem tão grande, tão expressiva e muito inusitada. É comum dar aos grandes nomes do direito nome de salas depois que eles estão falecidos. E o senhor, em vida, recebe essa homenagem. Ele disse: eu reconheço isso e tudo. Eu disse: o senhor conhecido como o rei da prova. O que o levou a ser recebido no grupo de advogados como o rei da prova? Ele disse: o senhor pode se tornar o rei da prova também. Eu disse: mas o que seria possível fazer para ser o rei da prova? E, surpreendentemente, ele me respondeu o seguinte: é preciso não ficar sentado na cadeira do escritório. Eu estranhei aquela resposta. Não pode ficar sentado na cadeira do escritório. Ele percebeu que eu não havia entendido bem a mensagem dele e disse: eu vou lhe dar um exemplo. Essa semana eu vou fazer um grande júri, um júri muito publicado nos jornais e tudo, vai ser muito importante esse júri para mim. E fui visitado por um senhor que me disse o seguinte: doutor Arthur, eu
soube que o senhor vai fazer um júri e, por uma coincidência, eu trabalhei naquela noite em que houve o crime, naquele prédio, naquele andar e naquelas salas, porque eu faço a limpeza do prédio à noite e eu estava olhando pelo buraco da fechadura e vi quem matou a pessoa que consideraram vítima e não é o seu defendido. O senhor não vai defender uma pessoa que nada tem a ver com o crime. O assassino é outro e eu lhe dou aqui o nome e o senhor pode me chamar como testemunha. Eu recebi aquele senhor, anotei o nome dele, anotei o RG, anotei a filiação e ele pensou, agora eu vou ser uma testemunha no júri. Mas sabendo que eu não poderia deixar de ver a prova no seu nascedouro, ter um contato direto com a prova, eu peguei minha máquina fotográfica, fui no prédio, entrei na sala e quando eu vi a fechadura, ela não permitia ver sequer uma agulha passando por ela. Aí eu fotografei aquela fechadura e fui para o escritório e não arrolei aquele senhor como testemunha, que disse, se eu for a julgamento com essa testemunha, o promotor vai dizer, o senhor está trazendo aqui como testemunha um mentiroso, aqui está a fechadura, que não permite visualizar absolutamente nada, e eu ficaria desmoralizado. Então é preciso sempre cuidar da prova no seu exame direto. Eu fiquei com aquela lição, saí de Ribeirão Preto, vim para São Paulo e logo depois recebi um convite para fazer um trabalho na cidade de Jundiaí. Queriam que eu advogasse num processo muito grande. E eu fui para lá e a primeira coisa que perguntei foi o seguinte, por que vocês não trabalham com advogado daqui da cidade? Vocês nunca tiveram, não têm advogado? Ah, temos, doutor, nós temos um advogado muito famoso e tudo. E por que ele não está nesse processo? Ah, porque nós rompemos o contrato com ele. Por quê? Eles disseram porque ele perdeu um prazo importante num processo, ele não fez o recurso e já está em fase de execução. Ele foi intimado e não atendeu a intimação. Eu lembrei do que me disse o rei da prova, falei, eu vou examinar em loco o que aconteceu. Pedi o número do processo, fui ao cartório, pedi o processo, a folha de intimação, e qual não foi minha surpresa quando eu vi ali registrado realmente que o advogado tinha sido intimado, não tinha comparecido, que decorreu o prazo em branco para o recurso e foi declarado o final do processo com o trânsito em julgado. Eu voltei para São Paulo e fui num lugar aqui no escritório que guardavam os diários oficiais. Aí eu pedi o diário oficial daquele dia da intimação e olhei a página do diário oficial e não havia intimação nenhuma daquele advogado. Aí eu disse, pronto, aquela nota de intimação no processo era falsa
o decurso do prazo era falso e eu vou levar isso ao conhecimento do presidente do tribunal. Aí tirei xerox, montei um pequeno dossiê e fui levar ao presidente do tribunal. Eles disseram, o senhor bate na porta e o presidente atende o senhor. Eu fui lá, bati na porta. Quando abriu a porta, eu ouço o seguinte: ô professor, o senhor aqui? O meu aluno era o presidente do tribunal. Eu me senti muito velho, sabe? E ele disse assim: não posso errar hoje no despacho, senão o senhor não me dá nota baixa. Eu disse: jamais faria isso. O senhor sempre teve as melhores notas comigo, eu não daria uma nota baixa hoje. Aí conversamos bastante, falei do problema que tinha havido no cartório, e ele disse, eu vou estudar isso, deixa o material. E eu fui embora, e depois eu resolvi aplicar isso na minha vida, sabe? Fui visitado por uma senhora que me pareceu muito rica no escritório, muito elegante, e ela diz, doutor, eu estou com um problema seríssimo. Eu disse, qual o seu problema? Isso em pé no escritório, ela não tinha nem sentado, nem a mim. Eu disse assim, a senhora está com problemas no patrimônio? Ela disse assim, doutor, eu estou com todo o meu patrimônio hipotecado. Eu perdi uma fortuna. Eu tenho a maior construtora da cidade de Jundiaí e tudo isso está perdido hoje. Eu, já de pronto, disse a ela, a senhora foi vítima de um estelionato. Ela diz, o que é estelionato, doutor? Eu falei, estelionato é um crime que tem só duas pessoas. Quais são essas pessoas? É o estelionatário e o otário. Aí ela diz, eu sou o otário, então, doutor. Aí eu vi que tinha falado uma coisa imprópria, né? Que eu devia ter dito a vítima, a pessoa lesada, e não o otário, né? Era uma palavra muito pesada. Aí eu disse a ela, a senhora foi vítima de um estelionato escritural. O que é estelionato escritural, doutor? Falei, é um estelionato que se pratica através de documento. Em geral, esse documento é uma escritura pública. Se a senhora fez uma escritura pública, o estelionato foi realizado ali. A senhora assinou alguma escritura pública? Me lembro que sim, doutor, num cartório na Avenida Brasil. Tem um cartório lá numa das esquinas. Falei, eu conheço, é perto da minha casa. Fui lá que eu assinei uma escritura. Aí eu disse a ela, essa escritura, ela tem uma afirmação ou mais que são falsas. Por exemplo, vamos imaginar que ela diga assim, escritura pública realizada no dia tal, do mês tal, conforme registrado nesse cartório, no livro tal, as folhas tal, e prossegue dizendo a respeito de outros fatos. Essa escritura que se refere aqui como arquivada no cartório, ela não existe, eu disse a ela. É uma afirmação mentirosa, é falsa. Ela disse, doutor, mas como o senhor fala uma coisa dessa? O cartório tem fé pública e tudo. Eu disse, mas nem sempre a fé é verdadeira. Não é aqui um problema de santidade, é um problema de crédito ou não nas pessoas que realizam o ato, né? Aí ela disse, mas como é que o senhor prova isso? Eu falei de duas maneiras. Primeiro, nós estamos no 6º andar, nós descemos de elevador para o térreo.
E segunda coisa, nós pegamos um táxi e vamos no cartório. E pedimos para ler essa escritura. Aí descemos, pegamos o táxi, fomos para o cartório, sentamos na mesa, veio o escrevente, e eu disse, estamos aqui para ler essa escritura e tal, o livro tal. Ele diz, doutor, essa escritura não existe, nunca foi feita. Aí eu disse a ela, a senhora está vendo o estelionato? Ele foi praticado aqui. Por isso que a senhora está com todos os bens hipotecados e perdeu todo o seu dinheiro. Ele diz, doutor, eu sempre acreditei no cartório. Falei, olha, é preciso analisar toda a prova diretamente. Me lembrei do ensinamento do rei da prova. Rei da prova. É preciso olhar a prova diretamente. Como eu havia dito que ela era o otário, eu falei, não vou poder nunca advogar para ela. Mas, professor, uma questão que nos chama a atenção me parece que o senhor, em algum momento da sua carreira, como professor e também como advogado ou procurador, deve ter se deparado com uma circunstância em que essa descoberta da verdade ou isso se deu após o trânsito em julgado. Muito, muito. E daí surge a sua curiosidade pelo assunto ação rescisória ou foi algo pelo qual o senhor se encantou academicamente? Eu sempre me motivei pela imparcialidade do juiz. Por que isso? Eu vinha de Ribeirão Preto para São Paulo e meu pai teve um problema muito grave porque ele comandava 3 indústrias e uma indústria era muito grande, com muitos operários, realmente uma indústria que movimentava muito capital. E papai teve um descuido, assim, decorrente um pouco da vaidade dele. Embora ele tivesse em algumas indústrias uma aplicação muito pequena, era sócio minoritário, eles deram a ele a presidência da indústria. Isso levou à divulgação em jornais e rádios que ele era o presidente da indústria. Ele ficou muito feliz por isso, muito contente. Por que tinham escolhido meu pai para presidente das indústrias? Porque ele tinha muito trânsito nos bancos. Ele era muito respeitado, muito conceituado. E ele começou a avalizar todos os negócios das indústrias. Só que ele avalizava por assinar atrás. Ele não se lembrou, não percebeu que ele estava assumindo a mesma responsabilidade de quem era o aceitante. Ele, como avalista, ficava no mesmo nível do aceitante do título. Codevedor. E quando começaram as ações, ele devia, na época, mais ou menos 1.500.000, vieram sobre ele. Como ele tinha outros negócios, outras empresas, começaram a pedir a falência dele. E ele já estava com 25 pedidos de falência. E eu passei a trabalhar perto dos advogados dele e percebi que o advogado direto dele trabalhava em favor dos credores. Em vez de trabalhar para o meu pai como devedor, trabalhava para os credores, recebia parte dos honorários. Eu vi isso diretamente. Aí eu disse, papai, como o senhor escolheu esse advogado? Nós fizemos uma reunião e foi perguntado qual era o advogado mais safado da cidade. Deram o nome dele e ele foi escolhido assim. Falei, sim, papai, talvez tivesse sido a escolha certa, mas ele veio contra vocês.
essa malandragem, em vez de contra o adversário, veio ao seu desfavor. Aí ele disse: "E o que eu vou fazer?" Eu não sei. Ele tem conluio com o juiz, inclusive um dos advogados, o juiz mora na mesma casa dele. E tudo. E imagino que em algum momento seu pai tenha se deparado com alguma coisa julgada mal formada em virtude desse patrocínio infiel. Aí eu disse: eu preciso ir contra tudo isso, né? Puxa, um interesse, né, professor José Américo, um interesse legítimo, não é? Aí saí dizendo como os recursos não são satisfatórios, eu vou para ação rescisória. Professor, e o senhor teve um privilégio, ou se a gente pode dizer assim, mas o senhor viveu os 3 códigos de processo do Brasil. O senhor se Isso formou é em verdade. 79, O 73. escreveu essa obra no de 73 e agora está no de 2015 aí Isso atuando. mesmo. Como que o senhor vê a ação rescisória, essa evolução da ação rescisória por esses 3 códigos nesse período todo? A ação rescisória sempre foi mal recebida pelos tribunais. Ela é uma ação muito mal vista porque ela vem basicamente sobre um erro da atividade própria de quem vai julgar, não é? Então as pessoas nunca veem com muita alegria uma ação rescisória. Qualquer um dos ministros ou desembargadores que vão despachar a ação rescisória, porque ela é uma ação de competência originária de tribunal, eles não veem com bons olhos, porque eles sabem que ali vem o autor em busca do reconhecimento de um erro do judiciário. Um erro que pode ter sido por um comportamento pessoal grave, uma aceitação de suborno, de corrupção, ou pode ser um erro de julgamento, que seria um erro de fato, não compreender bem o que foi lido, ou mesmo até um erro de interpretação, não é? Um estudo da lei mal feito ou feito de uma forma que não seria apropriada no momento, e também a análise de uma súmula que não foi bem feita, de um caso repetitivo que não foi bem analisado. E assim, a rescisória tem os seus tropeços, né? Tem as suas pedras. É uma ação, digamos, mais difícil de ser aceita do que um recurso. Embora ela esteja depois do trânsito em julgado e sobretudo, depois de um julgamento de mérito, não é? Que a ação tenha sido julgada procedente ou improcedente, quer dizer, a matéria, basicamente, ela é o fulcro da ação rescisória. Nós sabemos que tem algumas decisões que não fazem coisa julgada material, mas tem a mesma repercussão dessas ações, são ações que têm decisões chamadas terminativas, que põem o fim ao processo sem julgar o mérito, mas elas, se são ações cujas decisões não permitem repropor o mesmo pedido, não se pode repropor a mesma ação, elas dão também lugar à ação rescisória. É possível isso. Ou o recurso daquelas decisões não foram admitidos. Também cabe a ação rescisória. E essa ação, ela vem através dos códigos sem receber modificações substanciais, né?
ela tem um depósito que é um depósito de 5% na justiça comum, né? Porque na justiça trabalhista se usa o mesmo esquema de ação rescisória, mas o depósito lá inicial é bem maior do que no cível, né, que é de 5%. Então, é uma ação que tem essa característica de ser uma ação dúplice também. Ela tem uma fase que é a fase de decisão rescindente. Por isso, em latim, chama iudicium rescindens. O que é a palavra rescindens em latim? Res é coisa e síndese é cortar, é anular, é desfazer, eliminar. Então, a própria palavra em latim, ela traz a ideia da rescisória, quer dizer, o desfazimento da coisa. E o que é essa coisa? É exatamente a decisão. Então, o primeiro passo é um passo de desfazimento. Mas não pode existir um corpo sem cabeça. Quer dizer, o fato de ceifar a decisão deixa o campo aberto para ser rejulgado. Então, há um segundo juízo na ação rescisória, que é o juízo de rejulgamento. E esse rejulgamento pode ser um rejulgamento declaratório, pode ser constitutivo, pode ser condenatório. A classificação dessa decisão é diversa, embora no primeiro juízo, rescindens, nós temos uma decisão sempre constitutiva. Constitutiva negativa porque ela deixa no campo do direito um desfazimento. Ela tira uma regra do sistema. E essa regra está incorporada na decisão. Quer dizer, a decisão se torna uma norma e ela sai do ambiente social, onde ela disciplina, para que se refaça o julgamento, sempre na suposição que o primeiro não teve uma boa qualidade. Que traz o drama da antipatia que a rescisória provoca perante o órgão jurisdicional. Né? Exatamente. Professor, aproveitando a sua fala sobre a ação rescisória através dos códigos, conforme a excelente pergunta do meu colega José Américo, eu gostaria de saber a sua opinião sobre uma circunstância que gravita em torno da rescisória e que foi produzida com o código atual de 2015. Nos códigos de 39 e 73, não era possível o fracionamento do mérito para várias decisões sobre o mérito. Então nós tínhamos um trânsito em julgado, uma rescisória. E passado o biênio da rescisória, haveria a estabilização absoluta daquela relação jurídica. Com o Código de 2015 e o advento da possibilidade do julgamento do mérito em etapas, em frações, digamos assim, nós passamos a conviver com a possibilidade de mais de uma ação rescisória. E a rescisória, como o senhor bem diz, ela é uma exceção, porque ela, na verdade, põe em dúvida a estabilidade da coisa julgada. Eu queria saber do senhor a sua opinião, como estudioso do assunto, sobre essa possibilidade de várias rescisórias, conforme sejam várias as decisões sobre o mérito, e o biênio da rescisória fluir apenas de acordo com a opinião, com a própria letra do CPC, com a opinião vigente, com a literalidade do CPC, o que ainda é duvidoso em termos jurisprudenciais, tanto que é um dos temas repetitivos, né? O ponto é, como que o senhor vê essa questão dos que defendem que o biênio da rescisória flui a partir apenas do último trânsito em julgado, tornando, por exemplo, o biênio da rescisória de uma primeira decisão sobre o mérito não bem um biênio, não é? Isso pode ser 8 anos,
se o mérito houver sido fracionadamente julgado no primeiro momento, e a segunda parte do mérito daqui a 8 anos. Nós teríamos 10 anos de essa rescisória da primeira sentença, da primeira decisão sobre o mérito. Isso é algo novo, vem trazendo muitas discussões práticas, porque instabiliza o processo como um todo. Como é que o senhor vê essa questão nova por conta do novo do CPC de 2015? Realmente, a capitulização, né, na ação rescisória dificulta muito, porque o julgamento isolado de uma parte do processo, o rejulgamento, né, daquilo que nós chamamos de capítulo, né? O que significa a palavra capítulo, né? Significa cabeça, né? Então, o processo, a rigor, sempre foi considerado como única cabeça, né? Então, nós tínhamos uma decisão, antigamente chamada sentença, depois passou a chamar de decisão, né? Tínhamos uma decisão final no processo. Mas começou a se entender que era possível fazer uma rescisória a partir de uma decisão no curso do processo, no que nós chamaríamos de capítulo da fase do processo. Ora, na medida que nós temos vários capítulos dentro do processo, né? Várias decisões terminativas e que examinam matérias, né? Ou que não possam ser reexaminadas, surgem oportunidades de rescisória. Cada vez que se faz uma decisão interlocutória de mérito, ou que se faz uma decisão que não pode ser revista, surge a oportunidade da ação rescisória. E daí se conta o prazo. Então, nós temos uma contagem de prazo múltipla. Nós temos vários biênios a partir de cada decisão. Então, de acordo com a sua opinião, eu estou entendendo, professor, que o senhor entende como sendo algo nocivo para a ideia de segurança do processo que se conte o biênio a partir apenas do último trânsito em julgado. Isso não se pode fracionar só uma parte da admissibilidade da ação rescisória. Ela tem que ser vista em todo o seu conjunto de requisitos, né? Então, se o requisito é a aceitação da petição inicial diante da primeira capitulização, então, se o requisito é a aceitação da petição inicial diante da primeira capitulização, né? É interessante essa palavra capítulo, né? Porque o capítulo significa sempre o encerramento, né? Por isso que a obra de Machado de Assis, ela sempre se dividiu por capítulos. Cada capítulo tem um término, tem um encerramento. Mas ele escreveu um livro que o capítulo não se fecha. Quando se analisa uma obra dele, em que ele trata da possibilidade da prática do adultério, nós chegamos ao final do livro sem saber se de fato o adultério foi praticado ou não, né? E como nós não sabemos, e Machado também sabia que o capítulo não ia se encerrar, ele colocou o nome na personagem principal de Capitu. Sem a última sílaba. Sem a última sílaba. Porque a última sílaba seria
revelar se houve adultério ou não. E ele deixou para o leitor resolver esse problema. E nós estamos há 100 anos, mais de 100 anos, discutindo isso, sem saber se houve ou não adultério. Nós estamos igualzinho a ele, não sabemos o que E, houve. de certa forma, essa ideia de que o biênio da rescisória flui a partir do último trânsito em julgado torna as eventuais decisões parciais sobre o mérito também Encapitou. insolúveis. Exatamente. Professor, esse tema de prazo e ação rescisória, eu acho que é a grande questão do momento, Exatamente. e ainda mais com, o senhor deve ter acompanhado, eu queria ouvir a opinião do senhor sobre as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal. Não sei se o senhor acompanhou, tem acompanhado nessa jurisprudência, que o Supremo estava discutindo a possibilidade de ação rescisória quando eu tenho uma declaração de inconstitucionalidade posterior à sentença. E, basicamente, a gente não tem ainda todos os detalhes, né, não está publicado ainda o acordo, mas ele nos disse que o prazo da ação rescisória e se caberá ou não a rescisória vai depender da decisão que for firmada na frente. Então, eu tenho lá uma decisão, um precedente, né, uma repercussão geral, e a decisão daquela repercussão geral dirá quando começa o prazo para rescisória e se caberá ou não rescisória daquela decisão. Não sei se o senhor acompanhou essa decisão do Supremo recente, de uns 2, 3 meses atrás. Eu queria ouvir um pouquinho o senhor sobre essa questão da coisa julgada inconstitucional e ação rescisória e essa problemática do prazo dessa ação rescisória. A temática do início do prazo de ação rescisória é muito delicada. O Barbosa Moreira, que foi um dos grandes autores na ação rescisória, ele sempre dizia isso, que é muito delicado saber se a ação rescisória produz efeitos ex nunc, ou seja, a partir dela, né, do encerramento dela, ou produz efeitos ex tunc, ou seja, remissíveis às situações anteriores e também se é possível realizar a modulação na ação rescisória, você dizer a partir de tal momento do que nós decidimos aqui, a inconstitucionalidade é a partir desse dia, dessa época, desse fato, né? Isso é muito delicado. Aconteceu que em Brasília eu creio que era da aeronáutica ou do exército, ele ele cometeu lá uns delitos e houve uma anistia, um perdão dele, sabe? E posteriormente eles cassaram essa anistia dele e ele entrou com um mandado de segurança que recebeu o número 2876. E esse mandado de segurança foi interessante porque no julgamento dele, o ministro Gilmar Mendes, ele levantou uma questão de ordem, sabe? Para definir o momento em que se iniciava o prazo de ação rescisória. Ele, durante o julgamento, ele resolveu propor essa questão de ordem, o julgamento foi paralisado, e aí se discutiu isso e acabaram optando por esse início a partir da decisão do Supremo de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, e 2 normas do Código foram julgadas inconstitucionais. Então nós temos um parágrafo
do artigo 325 e depois temos do 535, que foram declarados inconstitucionais. Então, eles saíram do sistema, né? Mas, de qualquer forma, isso provocou um resultado que é único, né? Saber que o prazo de 2 anos se inicia a partir da decisão do Supremo, né? A vantagem disso é que se tem um momento só de se definir esse prazo, né? Eu acredito que vai ter esse problema de se atrasar muito a definição do Supremo, né? Mas acho que eles fizeram na perspectiva que não vão demorar muito para julgar, né? E aí nós teríamos um prazo de rescisória que não é de 2 anos, né? Que é 2 anos a partir da declaração de constitucionalidade. Se essa declaração demora muito tempo, mas enfim, foi uma solução única e nesse ponto ela vai ser útil, né? Se os julgamentos forem rápidos, nós teríamos um prazo de definição, embora possa ter rescisória de rescisória, né? Sempre é possível. Ou seja, depois da rescisória, dormir tranquilo não é algo que é compatível. Não. Diante do judiciário não há nenhuma tranquilidade. Eu lembro... Posso ficar tranquilo, doutor? O cliente pergunta, né, depois de uma sentença. A gente, quem tem conhecimento técnico, imagina, tranquilo não é bem a palavra. Eu lembro que quando nós estávamos noivos, né? E nós fomos convidar um advogado conhecido, muito respeitado aqui em São Paulo, para ser nosso padrinho de casamento, e fomos à casa dele, né? E estávamos na mesa, sentados, a esposa dele também, não é? Aí dizemos, nós estamos aqui para fazer um convite e tal, vocês podem aceitar ser nossos padrinhos de casamento. Aí a senhora, a esposa do advogado, deu um pulo assim na mesa e disse para minha noiva: você vai casar com esse homem? Você tem coragem de casar com ele? Minha noiva, minha mulher ficou tão assustada que falou: o que será que ele cometeu de tão errado para ela falar assim, brava, né? Ela falou: esse sujeito é um advogado, você está dormindo tranquila, ele acorda, acende a luz do quarto, você pergunta: tá passando bem, você está sentindo alguma coisa e tal? Falou: não, eu tenho um prazo. Puxa, mas é assim, olha, e é assim mesmo, né? Então o advogado não tem prazo, não tem jeito, ele deixa você sempre inseguro. Ela vítima de um advogado, né? E o direito é assim, sabe? Ele não deixa ninguém dormir. É verdade. Então, a qualquer momento, pode haver uma surpresa. E a rescisória é exatamente o campo da surpresa maior, né? Sim. Você está tranquilo, certo que aquele resultado vai se eternizar, né? E, de repente, é uma cambalhota e tudo vai ao contrário, né? Você tinha sido declarado pai, de repente você não é mais pai, porque se verificou que o exame foi falso de DNA Ou viciado, né? ou viciado, é sempre possível. Então a incerteza é a irmã da rescisória, sabe? Olha só. Ela contribui para o espírito de incerteza. Isso, num certo ponto, é grave, né? Mas no outro ponto,
ela faz justiça, procura fazer justiça. Fazer justiça sobre quem? Sobre a própria justiça. Então, ela trabalha no sentido de ser justiceira do próprio juiz. Que interessante, porque falar em certeza injusta é uma contradição em termos, não é? Exatamente. Certo e não é injusto, no sentido de... Professor, uma curiosidade, quem compôs a sua banca de mestrado quando o senhor defendeu o seu trabalho a rescisório? O senhor se recorda? O orientador, imagino... Aquele tempo era assim curioso, né? Quando se fazia uma defesa de mestrado, se fazia em auditório. Então aquele auditório ficava repleto e você tinha que defender lá embaixo como se fosse um exame assim final de mais importância, né? Mas a banca, eu me lembro bem, foi o professor Zé Afonso da Silva. Ele fez uma pergunta que me deixou muito embaraçado lá, que era sobre a possibilidade de ação rescisória em casos especiais do processo e tudo. Eu não tinha alertado para isso e não tinha nem estudado, não tinha escrito sobre isso, e eu tive que responder ali da melhor forma. Não sei se ele ficou contente com a resposta ou não, né? Mas eu fiz. De outro lado, tinha a professora Tereza Alvim, que foi quem me ajudou e me orientou. Que o problema da redação de um trabalho inicial, como é o de mestrado, recai muito sobre a maneira de escrever, sabe? Muito. Porque a gente não está acostumado a produzir algo assim como se fosse um livro, né? Uhum. Eu lembro que eu eu encaminhava para a professora Tereza Alvim as folhas separadas da dissertação e elas voltavam com observações. Algumas folhas voltavam 9, 10 vezes. Eu já não sabia mais o jeito de escrever, como eu ia escrever. Aí eu lembrei de um professor que me disse: olha, nas coisas do direito, você precisa usar sempre o verbo ser. Então você procura dizer e não talvez seja, por certo, todavia. Não existe isso na linguagem jurídica. Tudo tem que ser ou não é. É uma linguagem de afirmação. Uhum. Em segundo lugar, você procura usar o advérbio de modo. Você procura dizer seguramente, claramente, inicialmente, finalmente, sempre procurar usar o sufixo mente no advérbio de modo. E, em terceiro lugar, procura fazer uma linguagem científica. E como é a linguagem científica? É a linguagem da voz passiva. Desça-se, faça-se, comece-se, inicie-se. Eu fui fazer uma experiência que foi contar na obra do professor Barbosa Moreira quantas vezes ele usava a partícula C nas obras dele, nas folhas. E era impressionante como era alto o número de vezes que eu encontrava o C. Às vezes chegava em páginas que eu encontrava 20 vezes a partícula C. Depois eu comecei a ver quantas vezes ele escrevia o advérbio de modo. Era um número alto também. Uhum.
E quando eu fui fazer essa pesquisa, que eu faço um pouco para distração, na obra da professora Teresa Alvim, nossa colega, no livro de modulação, quantas vezes ela usava o sufixo mente. Então era atualmente, necessariamente, e por aí vai. Então, e depois a partícula C, não é? Então, todo mundo que escreve deve ter um determinado cuidado, que é escrever na linguagem da lei. É procurar ler como se lê a lei aquilo que foi escrito para ser lido. Então você não foge daquele modo de ser escrita a lei, com afirmações sintéticas, impositivas, e também o acréscimo, né, que é o uso da partícula C e o uso da terminal mente no advérbio de modo. Muito bem. Então, esses são elementos importantes, mas o mais importante de todos eles é o acompanhamento direto do fato. Esse realmente é tudo, sabe? Saber se a testemunha realmente é ela, se aquela escritura do cartório, do renomado cartório, do doutor fulano de tal, é uma escritura autêntica, que aquela eu recebi quando trabalhava na universidade, pedidos de transferência de alunos com autenticação de vários cartórios. Todas as autenticações eram falsas, todas. Nenhuma correspondia à realidade dos fatos. Todos os fatos estavam com documentos falsos. Eu transferi, por não ir examinar o fato diretamente, uma moça para a Faculdade de Medicina da USP, de uma faculdade de medicina do Pará, e essa moça não havia terminado o curso colegial. Olha só. Nunca havia prestado um vestibular. E ela já estava no 2º ano da Faculdade de Medicina de Pinheiros. Ou seja, né, professor, o advogado, ele não pode ter uma postura passiva em relação a... Não pode. Exatamente, isso é tudo. É tudo. Ele não pode ficar preguiçoso. Ele não pode ficar sentado na cadeira do escritório. Ele tem que ir em busca do fato, qualquer que seja a origem desse fato. Pode ser um ilustre cartório, pode ser um ilustre tribunal. Sem dúvida. E assim por diante. Como jornalista, né? Como jornalista. E algo tão escasso hoje em dia, em que as pessoas estão deixando que a investigação seja substituída por um prato pronto que o cliente traga. Isso. E o advogado torna-se um coadjuvante em relação à prova, quando na verdade ele deve protagonizá-la. Senão vai sobrar rescisória apenas no futuro. Professor, eu antes de entregar a palavra ao meu amigo José Américo, professor José Américo, para o encerramento, eu queria mais uma vez agradecer ao senhor por essa aula, aula que o senhor nos deu, como o autor da obra mais famosa e a obra guia para aqueles que atuam no ambiente do processo civil, sobretudo manejando a ação rescisória. Então eu acho que foi um privilégio, mais um privilégio, termos o senhor aqui. Eu gostaria que o senhor desse compartilhasse conosco suas palavras finais e o professor José Américo encerra o nosso episódio. Eu creio que o mais importante é continuar nesse grande e oportuno encontro aquilo que é o nome da nossa faculdade, sabe? A nossa faculdade de Direito, ela antigamente se chamava Faculdade Paulista de Direito, né? E hoje carrega o nome de Faculdade
de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? O que é a palavra pontifícia? É uma palavra que começa com pontes, né? Então, a Faculdade de Direito, ela é uma faculdade para criar pontes, ou seja, encontros e relacionamentos diversos e muito auspiciosos e afortunados, né? Então, nós tivemos hoje uma ponte muito agradável, muito simpática, Com né? certeza. E uma aproximação. Esse novo Papa, que é um pontífice, né? Um criador de pontes, na primeira manifestação ele disse: nós precisamos criar muitas pontes, né? Uhum. E essa aproximação do outro, dos mestres que vocês são, foi para mim muito rica, muito inspiradora, né? E não estou aqui dando aula para ninguém, estou apenas refletindo sobre a minha vida profissional, né? E eu agradeço de coração esse convite tão amável e tão simpático. Muito obrigado. Professor Riese, a gente que agradece a sua presença aqui nesse podcast com a palavra o autor. Para nós, eu, Licastro, sempre fomos seus alunos. Tive a oportunidade de conhecê-lo nos bancos ali no mestrado da PUC, sempre foi um prazer. E a sua vida é para nós uma lição, a poder aprender um pouco com o senhor, ouvir sobre direito e ouvir as lições que o senhor traz para a gente. Sempre é um enorme prazer. A gente agradece muito o senhor aqui por estar aqui no CEAPRO com a gente, conversando, ser o nosso decano, ser o nosso exemplo, uma obra que funda a ação rescisória. Já existia a ação rescisória, mas funda a doutrina da ação rescisória. Hoje é impossível qualquer pessoa que queira estudar ação rescisória não ler o professor Sérgio Riese, uma obra publicada em 79, mas que ainda é mais do que atual no código vigente e segue aí com muita vida. A gente espera ainda ouvir muito o senhor e poder falar muito ainda, conversar muito com o senhor. E agradeço você de casa que acompanhou a gente aqui e convido o mês que vem a estar de novo aqui com a gente, com a palavra o autor. Primeira quarta-feira do mês estaremos aqui discutindo temas de direito com o autor. Eu e o meu amigo Rogério de Castro. Muito obrigado.